CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos iniciar o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade aos estudos do livro Obras Póstumas. Capítulo 28, Coletânea de Preces. Para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro do copo e do prato, a fim de que o que está fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de podridão. Assim também vós por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 28, 25 a 28. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastar dos maus espíritos. Nós somos o foco. E com o estudo que realizamos aqui, consigamos o equilíbrio e a força necessária para não deixarmos que esses espíritos maus nos influenciem e nos pregue armadilhas ao longo da nossa caminhada, do nosso caminho. Que Deus nos inspire, que Jesus nos proteja e inspire, que os bons espíritos estejam conosco, nossos guias, a direção do CEAP, o nosso irmão altivo, o nosso irmão Allan Kardec, Leon Denis, enfim. Em nome desses espíritos queridos, das nossas irmãs, da minha amada Lourdinha, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas e vamos falar agora dos médiuns. Estamos no capítulo que fala das manifestações dos espíritos. Semana passada estudamos a aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Agora vamos falar dos médiuns. Os médiuns são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir seu pensamento. Toda pessoa que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é absolutamente um privilégio exclusivo. Da mesma forma como há poucos nos quais não se encontre algum rudimento, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é absolutamente um privilégio exclusivo.
da mesma forma como há poucos nos quais não se encontre algum rudimento. Pode-se então dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, no uso, esta faculdade mediúnica manifesta-se através dos efeitos ostensivos de uma certa intensidade. Então, Kardec está dizendo aqui, assinalando no livro Obras Póstumas, o que tem no livro dos médiuns, dizendo que todos nós somos mais ou menos médiuns, que toda pessoa apta a sentir a influência dos espíritos, né? Os médiuns são todas as pessoas, número 33, Sandra, dos médiuns. Os médiuns são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir seu pensamento. Aí ele colocou aqui, todos nós somos médiuns. Num grau qualquer, a gente percebe a influência dos espíritos em torno de nós. Porque tem a mediunidade oculta, que é a que vem através da inspiração, da intuição. Por isso ele coloca que todo mundo é mais ou menos médium, pois todo mundo é inspirado, né? Todo mundo, quem não é inspirado? Pois é, é a mãe que... Eu estou repetindo porque não está no microfone. Dá o microfone para a Sandra. Então a Sandra está dizendo, igual mãe, que sempre tem intuição de algo acontecer com os filhos. É isso aí. A gente sempre sente. O fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. O fluido perispiritual. Que fluido perispiritual é esse? Ei. É o fluido nervoso, é o fluido vital, é o fluido magnético, que está num perispírito. Então ele está dizendo, o fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Esses fenômenos não podem se operar senão pela ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica deve-se à natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e à sua assimilação mais ou menos fácil com a dos espíritos. Deve-se, por conseguinte, à organização e pode ser desenvolvida quando o princípio existe, mas não pode ser adquirida quando este princípio não existe. A predisposição medianímica é independente do sexo, da idade e do temperamento. Encontram-se médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a idade mais tenra até a mais avançada. Poxa, esse parágrafo aqui é importantíssimo, né? Quanta informação o Kardec nos dá aqui, ele faz um resumão. Tudo isso tem no Livro dos Espíritos. Então eu vou ler de novo, bem devagar, para a gente assimilar os conceitos aqui, emitidos por Kardec. O fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Então o segredo está no perispírito. O segredo da mediunidade é o perispírito. Está tudo ali. É de perispírito a perispírito que há a comunicação. Esses fenômenos não podem se operar senão pela ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o fenômeno se opera somente, né, se não é somente, pela ação recíproca, quer dizer, dos dois.
dos fluidos emitidos pelo médium. Então o médium tem que ter um fluido específico para poder haver a comunicação com o espírito, porque nem todo mundo tem essa comunicação, essa mediunidade ostensiva. E ele diz mais: o desenvolvimento da faculdade mediúnica deve-se à natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e a sua assimilação mais ou menos fácil com a dos espíritos. Olha, então o médium, ele vai desenvolver a sua faculdade desde que ele tenha esse fluido expansível. O perispírito do médium e a sua assimilação mais ou menos fácil. Desculpem. Deve-se à natureza mais ou menos expansível. O que é expansível? Que se expande. O fluido do médium tem que se expandir. Eu não incorporo, eu não vejo o espírito, meu fluido não se expande como deveria, para que pudesse ter a comunicação ostensiva. Então o fluido do médium tem que ser expansível. E esse fluido vem do perispírito, a natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium. E sua assimilação mais ou menos fácil com a do espírito. E esse fluido tem uma característica, que é essa assimilação do fluido do espírito, do perispírito do espírito. E mais, deve-se por conseguinte a organização. Que organização é essa? É a organização física. Isso é físico. Então, como ele diz, deve-se, portanto, a organização. Então, a organização do médium é diferente do outro que não tem a mediunidade ostensiva. A organização o quê? Física. Deve-se a organização e pode ser desenvolvida quando o princípio existe. Vamos desenvolver a mediunidade. Você pode desenvolver se existir o princípio. Se não existir, não adianta. Não adianta pegar a caneta, botar a mão na cabeça se eu não tenho o dom da psicografia, se eu não tenho a mediunidade psicográfica. Eu não vou desenvolver, pois eu não tenho. Agora, se eu tiver, sim, aí eu vou desenvolver, eu vou educá-la. Mas não se pode ser adquirida quando este princípio não existe. Olha aí. Quando o princípio não existe, ela não pode ser adquirida. A predisposição medianímica é independente do sexo. Independe de ser homem ou ser mulher. Da idade, do temperamento. Encontram-se médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a idade mais tenra até a mais avançada. Interessante esse parágrafo, né? 35. Alguma coisa, Sandra? Não, essa história dele, a idade. Não vou nem falar no microfone, porque eu estou ainda pesquisando. Surgiu, não sei se eu já... Fala no microfone, não tem problema, é estudo. Não sabia não, depois me mostra essa reportagem. Comecei a ver essa semana. Aí eu estou procurando outros, já achei 2 reportagens sobre o assunto. Interessante. Ele traz desde tenra idade, está com ele, é o fluido dele. É o fluido dele. Isso aí. Interessante, né? Quando a criança conversa com crianças que
os pais não veem, ele está conversando com espíritos, brinca com espíritos, mas não significa que ele seja médium. É porque até os 7 anos de idade isso é normal, porque o perispírito ainda não está bem fixado no corpo físico, só depois dos 7 anos. Então ele está com um pé lá, outro cá, como a gente diz. Ele vive o mundo espiritual e vive o mundo material, ele confunde. O médium mesmo tem isso quando criança e continua depois, na infância, na juventude e na fase adulta. Ó, o menino lá está com 7 anos, ele tem um fluido curador. É diferente, ele traz nele aquela energia. Com certeza é uma criança bondosa. Tá? Depois você me mostra, por favor, tá bom? É 35. As relações entre os espíritos e os médiuns estabelecem-se por meio dos seus perispíritos. Olha aí, de perispírito a perispírito. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Então, há uma afinidade entre o fluido do espírito e o fluido do médium, do perispírito de cada um. Essa afinidade tanto no bem Quanto no mal. Tanto no bem quanto no mal. Tá? Aí você lembra bem daquele caso que a gente já estudou aqui, né? Há aqueles que se assimilam facilmente e outros que se repelem, donde se segue que não basta ser médium para comunicar-se indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que só podem comunicar-se com certos espíritos ou com certas categorias de espíritos, e outros que só podem por uma transmissão do pensamento sem nenhuma manifestação exterior. Porque tem que ter afinidade com aquele espírito. Agora, tem médium que a gente chama de médium flexível, que ele fala com diversos espíritos. Tem. É uma capacidade que o médium tem. E essa capacidade está na natureza do seu fluido, do fluido que está no perispírito. Tá? E como que ele adquire isso? Ao longo dos milênios, né? Ao longo das vidas. Jesus reencarna, né? Vai curar cego de novo, vai fazer coxo andar, né? O espírito sempre fica com alguma cicatriz da vida anterior, bem boa ou não, né? Não. O Tiago está perguntando, o espírito fica sempre com uma cicatriz de uma vida anterior. Então vamos lá, a palavra não é cicatriz. O que ele tem é um acúmulo de experiência de vidas anteriores. Hoje você é o Tiago, mas com quem foi você na vida pretérita? Então, você tem um acúmulo de experiências. Acúmulo de experiência. Agora você está passando por uma experiência. Então tudo que você aprender nessa vida vai ficar arquivado no seu mental, no arquivo do perispírito. Quem sabe é a mente, mas fica ali guardado no perispírito. Quem sabe é o espírito, mas quem sabe sou eu. Mas tudo que eu aprendi agora não está no meu cérebro. Quando eu desencarnar, isso aqui rola uma bobina aqui que vai para o cérebro perispiritual, fica ali arquivado. Aí eu vou me lembrando de outras experiências, olha, eu desencarnei. Aí eu vou lembrando de outras experiências, o que eu aprendi nessa vida, se soma o que eu aprendi na vida anterior, na outra, e isso vai me dar um peso específico. O que eu sou, esse peso específico é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou como espírito. Entendeu? É isso que vai acontecer. 36.
Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito identifica-se, a gente leu isso? Não. Por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Olha aí, Sandra, olha aí. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Não apenas transmite-lhe seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que quer. Servir-se, vou ler de novo, bem devagarinho, Sandra, olha só. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Então, eu sou um espírito mau ou bom. Eu vou ter que me identificar com a natureza da Sandra, para influenciar ela. Eu vou assimilar os fluidos dela, porque o fluido é neutro, ela que vai dar qualidade àqueles fluidos que ela tem. Não apenas transmite-lhe seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade. Então, eu posso fazer a Sandra agir e falar à minha vontade, porque eu me assimilei com ela, então eu sou um espírito mau. Sandra, mata o Tiago, você vai matar o Tiago. Sandra, você mata o Tiago. Se a Sandra tiver essa natureza assassina, ela pode cometer um crime contra você. Sob a minha influência, ela está sendo um instrumento dócil nas minhas mãos, para o bem ou para o mal. Fala. Tem um caso, apareceu até na televisão, tem uns 10 anos atrás, o rapaz, ele era bonzinho, trabalhador, só que gostava de beber, ficou muito alto, de beber, e aí ele saiu um dia na rua, esfaqueou um senhor, matou esse senhor. Aí, quando ele foi preso, o delegado falou, mas o que o senhor tinha contra aquele senhor e tudo? Ele falou, não sei, uma voz me dizia, mata, mata, e ele foi o primeiro que apareceu na minha frente, e eu matei. Olha aí. Está vendo? Está vendo aquele cuidado que a gente teve que ter aqui na casa? Ela entendeu, não entendeu? E vocês também, né? Cuidado que a gente tem que ter. Então ele diz aqui, continua, fazê-la dizer o que quer, servir-se, numa palavra, dos seus órgãos, como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação do seu próprio espírito e paralisar seu livre-arbítrio. Então, analisar o seu livre-arbítrio. Analisar não. Influenciar, paralisar. Não. Numa palavra, neutralizar a ação do seu próprio espírito e paralisar o teu livre-arbítrio. Os bons espíritos servem-se dessa influência para o bem, os maus espíritos para o mal. Exatamente. Exatamente. Entendeu então? Está entendendo o cuidado que a gente tem que ter com os trabalhadores que chegam? Isso eu estava falando, né? A gente estava conversando. Tem os frequentadores e tem os trabalhadores. Os trabalhadores são os médios, são aqueles que ajudam a casa. E tem os frequentadores. Eu não posso botar todo mundo junto. Tem que se ter o cuidado. Há que se ter critério, prudência, para que não haja surpresas desagradáveis. Olha, veio bem a calhar esses estudos.
E nós tivemos experiência aqui, uma experiência muito triste. Não foi aquela moça aí que aprontou aqui? Pois é. A vontade, 38. A vontade do médium. 37. Os espíritos podem manifestar-se de uma infinidade de maneiras diferentes. E só o podem na condição de encontrar uma pessoa apta a receber e a transmitir tal ou qual gênero de impressão, segundo sua aptidão. Ora, como nenhuma há que possua todas as aptidões no mesmo grau, daí resulta que umas obtêm efeitos impossíveis para outras. Esta diversidade nas aptidões produz diferentes variedades de médiuns. Pô, que legal, né? Entendeu? Vou ler de novo. A vontade do médium, os espíritos podem manifestar-se, eu falei que é legal, mas eu não prestei atenção, tá? Os espíritos podem manifestar-se de uma infinidade de maneiras diferentes. Claro, pode usar a escrita, pode usar a garganta, pode usar o corpo, pode usar a visão, pode usar a boca, enfim. E só podem os braços, e só podem na condição de encontrar uma pessoa apta a receber e a transmitir tal ou qual gênero de impressão. Então a pessoa tem que ter essa capacidade, esse fluido que o espírito vai utilizar. Segundo sua aptidão. Ora, nenhuma há que possuam todas as aptidões no mesmo grau. Daí resulta que umas obtêm efeitos impossíveis para outras. Esta diversidade nas aptidões produz diferentes variedades de médium. Olha aí o que produz as diferentes variedades de médium. Tem que ter, se fosse todo mundo igual. Se todo mundo só psicografasse. É a aptidão que cada um traz. Um traz a psicografia, outra a vidência, outra a psicofonia, outra a clareaudiência e por aí vai. Fala sobre isso no livro dela, né? Fala bastante. No primeiro caso, a vontade do médium não é absolutamente sempre necessária. O espírito que quer manifestar-se procura um indivíduo apto a receber sua impressão e dele se serve frequentemente, independente de sua vontade. Outras pessoas, ao contrário, tendo a consciência de sua faculdade, pode provocar certas manifestações. Daí, duas categorias de médiuns, os médiuns inconscientes e os médiuns facultativos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu não preciso ter vontade, deixar que o espírito tome meu corpo. Ele pode tomar, mesmo sem a minha vontade. Então, que tipo de médium que eu sou? Eu sou um médium natural ou inconsciente, como ele colocou aqui. Natural ou involuntário, está no livro dos médiuns. E eu preciso me tornar um médium facultativo ou voluntário. Eu controlar o fenômeno, dizer que eu não quero isso agora. Aqui não é lugar de você falar comigo. Não é o momento. Tem um lugar certo, a hora certa. Eu agora estou no meu trabalho profissional. Eu agora estou na rua. Eu agora estou no ônibus. No carro dirigindo. Eu não posso ceder o meu corpo a você agora. Esse é o médium voluntário ou médium facultativo. Ele colocou inconscientes e facultativos aqui. No primeiro caso, a iniciativa vem do espírito, no segundo vem do médium. 39. Os médiuns facultativos encontram-se
Então, o facultativo é aquele que domina, controla o fenômeno. Os médiuns facultativos encontram-se apenas entre as pessoas que têm um conhecimento mais ou menos completo dos meios de se comunicar com os espíritos e podem, assim, ter a vontade de se servir de sua faculdade. Os médiuns inconscientes, ao contrário, encontram-se entre aqueles que nenhuma ideia têm nem do espiritismo, nem dos espíritos, mesmo entre os mais incrédulos, e que servem de instrumentos sem o saber e sem o querer. Todos os gêneros de fenômenos espíritas podem se produzir através de sua influência, e eles se deram em todas as épocas e em todos os povos. A ignorância e a incredulidade atribuíram-lhes um poder sobrenatural, e segundo os lugares e os tempos, eles fizeram santos, bruxos, ou loucos ou visionários. O Espiritismo nos mostra neles a simples manifestação espontânea de uma faculdade natural. O que foi que ele disse aqui? O que a gente acabou de dizer, dos médiuns inconscientes, que Kardec colocou aqui, ou involuntários, aqueles que são tomados pelos espíritos independentes da sua faculdade. Número 40. Dentre as diferentes variedades de médiuns, distinguem-se principalmente os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns auditivos, falantes, videntes, inspirados, sonâmbulos, curadores, escritores ou psicógrafos e etc. Descreveremos aqui apenas os mais essenciais. No livro dos médiuns, essa divisão é um pouquinho diferente, né? Vamos lá. Os médiuns de efeitos físicos são especialmente mais aptos para produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, o deslocamento, o levantamento e a mudança dos objetivos, e etc. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Em todos os casos, requerem o curso voluntário ou involuntário de médiuns dotados de faculdades especiais. São geralmente a ação de espíritos de uma ordem inferior. Os espíritos elevados não se ocupam senão das comunicações inteligentes e instrutivas. Ficou claro? Você pode dividir em dois grandes grupos os médiuns. Os médiuns de efeitos físicos, que são esses que ele acabou de dizer, e os médiuns de efeitos inteligentes. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que os espíritos usam o fluido dele para fazer movimento dos objetos, barulhos, as pancadas. E os médiuns de efeito inteligente são os médiuns que têm no seu perispírito a expansibilidade necessária, os fluidos necessários para que eles possam falar, escrever, ver, e etc, etc, etc. Entendeu? Essa é a diferença. Médium sensitivo e impressionável. Isso a gente sabe que é mais uma condição que todo médium tem que ter do que uma mediunidade propriamente dita. Todo médium ostensivo ele tem que ser sensitivo e impressionável. E aquele que percebe a presença dos espíritos. Vamos lá. Por um toque, pela vibração do espírito. Designa-se dessa forma pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio sobre todos os membros, aos quais não podem ceder. Esta faculdade pode adquirir uma tal sutileza que aquele que é dotado reconhece pela impressão que sente não somente a natureza boa ou má do espírito que está a seu lado, mas até sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou qual pessoa. Um bom espírito dá sempre uma impressão suave e agradável.
A de um mal, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um odor de impureza. Então, o que significa o médium sensitivo ou impressionável? Ele identifica o espírito por uma leve roçadura, pelo fluido. Ele sente a presença dos espíritos, podendo ir até além e identificar esse espírito pelo fluido que ele sente junto dele. Esse que é o médium sensitivo. Não é aquele que diz, estou todo arrepiado, meu cabelo até levantou. Não, isso aí é uma percepção física. Isso não caracteriza o sensitivo. O que caracteriza é a presença dos espíritos, a percepção da presença dos espíritos, ele classificar o espírito ou os espíritos como sendo bons ou maus e até identificá-los pelo fluido, pela natureza do fluido. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou sentindo uma agonia dentro de mim, não sabe explicar o que é. É isso aí, com certeza. A presença de um espírito mau ou a presença de um espírito ruim. Bom ou mau, né? Um espírito mau ou um espírito bom. Médiuns auditivos, o nome já está dizendo, que escuta, né? Ouvem a voz dos espíritos. É algumas vezes uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns auditivos podem assim entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de comunicar-se com certos espíritos, reconhece-os imediatamente ao som da voz. Quando não se é médium auditivo, pode-se comunicar com o espírito por intermédio de um médium auditivo que transmite suas palavras. Então o médium auditivo, ele escuta a voz do espírito lá dentro da cabeça, pode escutar também externamente, como vocês estão ouvindo a minha voz. E se eu quiser me comunicar com o espírito, eu posso utilizar esse médium para servir de ponte. Ele vai ouvir e vai me transmitir. Médiuns falantes. Acho que eu sou médium falante, né? Da outra vem como médium falante, né? Médium falante. Os médiuns auditivos que apenas transmitem o que ouvem não são, propriamente falando, médiuns falantes. Esses últimos, com muita frequência, nada ouvem. Neles, o espírito age sobre os órgãos da fala, como age sobre a mão dos médiuns escritores. O espírito, querendo comunicar-se, serve-se do órgão que se encontra mais flexível. A um toma emprestado a mão, a um outro a palavra, a um terceiro o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ter consciência do que diz e frequentemente diz coisas completamente fora das suas ideias habituais, dos seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Vê-se às vezes pessoas iletradas e de uma inteligência vulgar exprimirem-se nesses momentos com uma verdadeira eloquência e tratar com uma incontestável superioridade questões sobre as quais seriam incapazes de emitir uma opinião no estado comum. Embora o médium falante esteja perfeitamente acordado, raramente conserva a lembrança do que diz. A passividade, entretanto, não é sempre completa. Há naqueles que têm a intuição do que dizem, no mesmo instante que pronunciam as palavras. Então, olha só, o médium falante, raramente ele tem consciência do que diz. Mas é aquele falante que é intuitivo, esse acaba tendo a lembrança, né? Mas se ele é somente falante, ele não lembra do que ele diz, porque pega a garganta do médium. A palavra é no médium falante
um instrumento do qual o espírito se serve, com o qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio de um médium auditivo. Há essa diferença entre o médium auditivo e o médium falante. É que o primeiro fala voluntariamente para repetir o que ouve, enquanto que o segundo fala involuntariamente. Entenderam? Ficou bem claro? Ficou? Alguma pergunta, Conceição? Também chegou agora, não pode perguntar, né? Chegou atrasada, não pode perguntar. Está sendo chamada a atenção para o mundo. A Conceição, você estava estudando na outra sala. E não adianta fazer cara feia. E presta atenção agora. Vamos lá. Médium, mais uma, né? Médium vidente. Não precisa nem ler. O que é o médium vidente? O que vê. O que é o médium falante? Não. Não. O que é o médium não, auditivo. O que é o médium auditivo? O que ouve. O que é o médium falante? O que fala. O médium auditivo, ele escuta, ele pode até falar o que escuta, mas ele escuta ou uma voz externa ou uma voz interna. É que nós estudamos até agora. O médium falante, o espírito pega a garganta dele e fala. E raramente ele lembra do que falou. Ele não lembra, ele não sabe o que falou. Há a mediunidade falante intuitiva. Quando há intuição, ele sabe o que está falando. Quando não há, ele não sabe. Tá? E o médium vidente é o que vê. É o que nós vamos ver agora. Nós já vimos os sensitivos e impressionáveis, já vimos os efeitos físicos, vamos para os videntes. Dá-se esse nome às pessoas que no estado normal e perfeitamente acordadas gozam da faculdade de ver os espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando os médium videntes. Explicamos a teoria desse fenômeno no capítulo das visões e aparições no livro dos médiuns. Então o vidente, ele vê aqui, no estado de vigília. Eu estou vendo uma senhora do lado da Sandra, está com um coque na cabeça, está com um vestido azul, e vou descrevendo aquele espírito, eu estou sendo vidente. Aí nós já estudamos anteriormente. O meu fluido se expande e combina com aquele espírito que eu posso vê-lo. Isso é evidência. Não é em sonho, tem aqueles que veem em sonho. Ali é o sonho. Ali é um desdobramento da alma. É diferente. No médium ver o espírito tem que estar em junção para ele poder ver. Sim, também. Há que ter uma combinação de fluido. Não, o espírito vai acionar o médium, ele vai acionar. Mas com o fluido dele, não adianta o espírito me acionar, porque eu não vou ver nunca, eu não sou vidente. Entendeu? Mas o médium que tem evidência, ele vai ver sempre, então o fluido combina. Há uma combinação fluídica do fluido do médium com o fluido do espírito. Fala. Sim, você está vendo. Então você, é o que nós estudamos aqui atrás. Você tem os germes da vidência, isso pode ser desenvolvido. Com o tempo, você trabalhando, você vai ver mais nitidamente o mundo espiritual. Você vai ver. Tá? Isso é uma questão, porque você traz isso em você, traz em germe. Nós vimos aqui no início,
Não adianta, se eu não tenho uma psicografia, eu sentar para escrever, porque eu não tenho uma psicografia. Eu não sou médium psicográfico. Agora, se eu tiver psicografia, eu vou desenvolver. Eu só desenvolvo aquilo que eu tenho. Entendeu? Mesmo. Isso eu coloco sempre ali, não deixo ninguém botar a mão ali, só eu. É vibração, é o amor que está ali, o carinho, o amor, que eu no íntimo do meu coração, eu ofereço à minha esposa. Né? Então vamos lá. Eu já vi também, mas também não é nada nítido, mas eu já, como se você estivesse falando e não fosse só você. Ah, sim, muitos, sempre. Não você sendo usado, o seu semblante vem em outra pessoa. Mas vem, assim, gente, pensar que eu Daqui a pouco você vai ver melhor. Daqui a pouco você vai ver melhor. Olha, tenho que parar. Vimos aqui o médium vidente. Então vamos lá. As aparições acidentais das pessoas que amamos ou conhecemos são bastante frequentes. E embora os que a tiveram possam ser considerados como médium vidente, dá-se mais geralmente esse nome àqueles que desfrutam de uma forma permanente da faculdade de ver quase todos os espíritos. Nesse número, há os que apenas veem os espíritos que evocamos e quem podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem os mínimos detalhes, seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços do rosto, a vestimenta e até os sentimentos dos quais parecem animados. Como eu falei aqui, vejo do lado da Sandra uma senhora que usa o coque, está com um vestido azul clarinho. Então descrevo tudo. Os gestos, detalhes do seu gesto, a expressão de sua fisionomia, os traços do rosto, a vestimenta e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Vê em toda a população espírita ambiente ir, vir e poder-se-ia dizer ocupar-se dos seus afazeres. Esses médios nunca estão sós. Têm sempre consigo uma sociedade que podem escolher à vontade, afastar os espíritos que não lhes convém ou atrair o que lhes são simpáticos. Então, o que foi que ele disse aqui? Ele considerou o médium vidente aquele que vê uma pessoa amada, isso é fortuito. Mas, médium vidente, ele colocou aqui, é aquele que vê constantemente os espíritos. Lá no livro dos médiuns, ele faz uma diferença de aparição, ela é fortuita, ela não é sempre, o espírito apareceu para mim. Houve uma manifestação. É diferente de uma comunicação. A comunicação precisa de uma regularidade e de uma continuidade. Então ela é regular e contínua. Aí você estabelece uma comunicação. Quando é fortuita, é uma manifestação. Eu vi um espírito uma vez. Eu vi aqui no outro dia um espírito sentado aqui. Vi no outro dia, não vejo. Isso é fortuito. Foi uma manifestação do espírito. Entenderam? Então vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua no 46. Médiuns sonâmbulos, médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, médiuns escreventes. Tem a beça aqui. Tem mediunidade para todo gosto. Vamos agradecer a Deus por estes momentos de enlevo que aprendemos com Kardec, que aprendemos com os nossos guias que nos inspiram, que aprendemos com
a direção espiritual da nossa casa. Agradecemos ao Altivo, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, ao Dr. Erma, espíritos estes que representam toda a direção espiritual da nossa casa. Em nome desses irmãos queridos, das nossas irmãs que tanto estimamos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno do livro Obras Póstumas da noite de hoje. Que assim seja.